Queridos, como estão vocês? Estou aqui é o João mais uma vez, já são 4:30 da tarde. E aqui tenho para os novos, meu nome é João, esse aqui é o canal do nosso Senhor Jesus Cristo de Nazaré, os mistérios de Deus. Aqui as mensagens do Senhor, o Senhor espalha para todo o mundo, começando nossa irmã e passando por todos os irmãos ao redor do mundo, todos aqueles que o Senhor está chamando. Aos novos, aqui o canal Os Mistérios de Deus, tá? Vocês podem ir lá, osmistériosdedeus.com. Se você bater História de Amor de Deus, há aqui todos os 20 anos de mensagem que o Senhor tem para você conhecer Ele, o seu Deus, e o reino dEle, tudo que é dos céus. É realmente muito, muito lindo. Não perca essa oportunidade de conhecer o seu Deus, até mesmo antes de você ver Ele. Né? Aqui está 7:1:8 que falamos ontem, ele diz: eu sou o seu Criador. Glória a Deus, né? Mensagem 7:1-9. Aqui, deixa eu diminuir aqui um pouco. A nossa irmã Deus é 20 de agosto. Meus queridos, a mensagem, então, ela começa: querido Pai, obrigado por ser nosso Deus, obrigado por mais um dia de trabalho. Ela que fala, estamos lidando com a verdade versus a mentira. Pai, como saber o que é verdade num mar de mentiras? É uma pergunta muito válida da nossa irmã, né? Muito válida da nossa irmã. O imperador não falou isso para Jesus, quando ele falou, eu estou na verdade, ele falou, o que é a verdade? Deus é a verdade, Jesus é a verdade. Não é que ele criou a verdade, queridos. Ele é a verdade, né? E ela fala aqui, Pai, como saber o que é uma verdade no mar de mentiras? Muito bem falado pela nossa irmã, sou grata pela verdade. Eu odeio mentiras. O que é as mentiras? Ela fala que quando criança aprendi que mentiras são usadas para mascarar a verdade. Mentiras são usadas para encobrir verdades históricas inconvenientes. Se usadas por tempo suficiente, as mentiras podem substituir os fatos. Como é verdade isso, né? A pessoa que mente e depois ela mente com um tempo tão longo que aquela mentira a pessoa acredita que já é uma verdade. Ela fala que com o tempo os mentirosos são capazes de se aproximar de cada um dos familiares, amigos e ou conhecidos e causar dúvidas em quem lembra ou refuta as mentiras. Grupos inteiros podem se voltar contra uma pessoa com base no trabalho de um. Eles falam aqui nos Estados Unidos, gaslighting, eu coloquei aqui um link, é porque eu não consegui achar uma palavra similar no português, tá? Mas aqui, essa palavra gaslighting também parece que é conhecida no português. Violência emocional por meio de manipulação psicológica. Então, aqui é uma pessoa usando algum tipo de... A minha filha sabe muito disso, ela faz psicologia. Manipulação. Ela fala que tem essa doença aqui, PTSD, em relação ao que me lembro. Parece que as férias em famílias acabaram sendo grandes exercícios de divisão. Essas pessoas que praticam, sim, essas manipulação. Assim, causa divisão, causa bagunça, causa baderna, causa fogo em todo lugar. Isso foi as férias que ela levou com os filhos dela, com a família dela, e ela acabou que ela não quis mais ir com férias, porque causou a maior bagunça na família dela, na família, nos filhos dela. E ela fala, eu fui uma vítima de gaslighting. Aqui eu coloco outro link, que vocês podem dar um clique e ver, aqui no português. E aqui você vê que a pessoa que usa psicologia, olha aqui a pessoa gritando, e você vê que é um jeito que você usa a psicologia para dominar, manipular as pessoas. Gaslighting se trata de uma manipulação feita por uma pessoa com o intuito de manipular o parceiro. E a minha filha fala demais sobre isso, a manipulação que a pessoa faz na pessoa. Ela fala que, ela dá a descrição, é uma forma de manipulação psicológica em que o agressor tenta semear dúvidas e confusão na mente da vítima. Gaslighting normalmente faz isso para ganhar poder e controle sobre outra pessoa, distorcendo a realidade e forçando a questionar seu próprio julgamento e intuição. Ou seja, suponhamos a pessoa é muito magra, muito magra, mas você tem uma pessoa que sempre fala, você é gorda, você é gorda, você é gorda. Aquilo cai na mente daquela pessoa magra, que ela é magra realmente pensando que ela é gorda. Amado, isso acontece. E muitas pessoas fazem isso. Eu procurei uma palavra para gaslighting, não achei, tá? Quando há esse tipo de manipulação.
né? Eu não consegui achar uma palavra similar no português, né? Ela fala que a casa dela não tem isso. E ela fala que quando eu era criança eu me culpava por tudo. Eu acreditei nas mentiras que me contaram sobre mim. É óbvio, né, amados? Tem sempre alguém em algum lugar falando mentiras sobre você, né? Isso. Quem já não passou por isso, né, queridos? Ela teve o subsonho aranha, uma grande aranha assustadora é comida. Então, aqui passando, ela viu essa grande aranha com a teia enorme. A aranha tinha esses linhas amarelas e brancos, barriga amarela, né? E, esses malignos, né? Quando eles aparecem, eu acho que é uma forma que o Senhor mostra, né? Aranhas negras aqui, mas tinha barriga amarela, linhas amarelas e brancas, o olho rosada. E ela até, de uma certa maneira, ela falou que essa é bonita, né? Toda pintada, descrevendo, é claro, um maligno. E ela estava constantemente fazendo teia e ela pegava muitas pessoas nessa teia. Muitas insetos ela pegava nessa teia. Ela aparecia até mais na luz. Eu nunca tinha visto uma aranha atrair tantas vítimas com facilidade. É claro, amado, isso aqui é uma analogia para pessoas que fazem isso. Tem pessoas que realmente têm esse poder de manipular e atrair as pessoas. Sim, amados, tem isso. Isso é estudado em escola também. E essa aranha tinha muito mais do que comer. Entretanto, ela viu uma pomba que desceu e pegou a aranha. E a outra pomba desceu e destruiu a teia dela. Ela achou interessante, porque a pomba geralmente não come aranha, né? Mas o Senhor vai explicar sobre isso também. A separação do trigo do joio, várias vezes já falado pelo Senhor. Ela estava num campo e nesse campo ela viu e havia o trigo e o joio juntos. E ela viu que ela viu que o campo estava queimando. Ela chegou para esse pescador e falou: o que está queimando? O pescador falou: são os campos de joio. E ela fala que eu pensei que o joio foi plantado com trigo. É claro, mas dá um simbolismo espiritual aqui, né? Há os filhos de Deus e há aqueles que não são filhos de Deus, estão todos juntos. Isso não é para você julgar ninguém, mas o inimigo sim tem plantado, o Senhor já falou isso centenas de vezes, o inimigo sim tem plantado aqueles que são filhos dele, aonde estão os filhos de Deus, com a intenção de destruir os filhos de Deus, o Senhor fala aqui. Então o pensador fala, o joio, o joio e o trigo estão sendo queimados juntos. Quanto ao trigo, que não há ameaça de fogo, porque uma grande massa de água os separa, mesmo que estivessem juntos no campo, a eira e a escolha comprovada para a descoberta da fé, quer dizer assim, há o fogo queimando tudo isso, mas não encosta no trigo. Mas ela fala aqui, esta lição fala, embora seja disfarçado de boa comida, o joio, claramente não é. Este lago cientifica o campo de trigo, separando dos impostores. Então está vindo, sim, está vindo essa divisão, e o Senhor vai mostrar, ele falou, há necessidade de mostrar quem são meus filhos. Então, o Senhor já falou várias vezes sobre isso, e há sim vários lugares ao redor do mundo, né, amados, que há essa mistura, porque o inimigo faz essas coisas, ele traz o povo dele para misturar com aqueles que são de Deus. O objetivo é, claro, parar, destruir e dividir tudo isso, né? A irmã fala, pai, esses sonhos têm sido um tema, a aranha se camuflou com uma fonte de luz para matar os desavisados, ela ficava atrás da luz. O seu objetivo é prender os inocentes em sua teia de engano, levando-os à morte. Segundo foi o joio versus o trigo santificado pela água. Senhor, por favor, envie avivamentos. Ela fala que você enviou um pássaro e fogo para remover essas ameaças. Ajude-nos. Achei que o trigo e o joio cresciam juntos até que a colheita ou o trigo pudesse ser prejudicados, ou seja, né, até o momento em que o trigo fosse prejudicado, o Senhor ia livrar o trigo, é o que ela achava, e é o que vai ser. Os trigos não vão passar pela grande tribulação, a noiva sábia. E aqui o Senhor falaria em suba então para os novos, o Senhor começa a ter interação, a conversa com a nossa irmã, hein? Assim diz o Senhor,
Eren, eu estou aqui, eu estou com você. O seu sonho com o trigo e o joio é bom. Por quê? O Senhor pergunta. Isso porque eles têm sido separados, santificados pela água. Água, o quê? Água viva que é o próprio Senhor, é o Espírito do Senhor. Não se engane, amados, os espíritos, os anjos sabem exatamente quem é quem, tá? Exatamente quem é quem, tá? E eu acho que também até os demônios sabem quem é quem. O Senhor continua, o trigo permaneceu intocado pelo joio, quer dizer, apesar de eles estarem juntos, o joio não conseguiu mexer no trigo, e o joio vai permanecer, aqui é o trigo, amados, o trigo, tradução incorreta, e o trigo vai permanecer puro até a colheita. Deus o separou em dois campos. Um campo tinha trigo impostor, consistindo de joio e trigo. Entre os povos de Deus, haviam aqueles que são impostores. Nós não sabemos quem é, né, irmãos? O outro campo tinha bom trigo, pronto para ser colhido. Já que essa mensagem vai ao redor do mundo, né? Talvez há um problema aí, tá, amados? Um problema aí na sua igreja, seja onde você está, que pode estar havendo divisão, pode estar havendo bagunça e briga, tá, queridos? Não é para você julgar ninguém, pois o Senhor ama todos, tá? Mas no momento há essa divisão. Lembre-se que muitos joio vão se arrepender mais tarde, né? Então o homem não é para fazer julgamento das pessoas. Mas levem ao Senhor, peçam ajuda ao Senhor, como nossa irmã peça aqui constantemente. Não tome justiça pelas suas próprias mãos, amigos. O ser humano tem feito isso desde o tempo de Adão e Eva, e não é bom isso, não chega certo. Né? O Senhor aqui só está demonstrando que há essa separação. É só isso que o Senhor está falando. Que nem todos são filhos de Deus, o Senhor falou isso várias vezes. Aqui nas pessoas que eu estou, é claro, eu não tenho, eu acho que ainda não está aqui nessa categoria aqui, né? Deve ser pessoas ou grupos ao redor do mundo. Mas seja o que for, eu acho que a mensagem final aqui não é que o Senhor tem essa raiva danada do joio, não é isso, tá, queridos? Que muitos ainda vão se arrepender, mas ele está falando claramente que há uma certa definição, que há aqueles aqui agora, nesse momento, são filhos dele, e aqueles que não são agora, nesse exato momento, tá? Quando o apito tocar, quando os milagres vierem, etc. Sim, vai haver vários joios que vão se arrepender, não há dúvida. Se não agora na grande tribulação, se não nos milagres que está para chegar na grande tribulação. Continuando, o Senhor fala, é um homem verdadeiro mau quem planta joio no meio do trigo, de propósito, é claro, isso aqui é o inimigo. Quem faz isso tem ciúme e faz com muito ódio. Aqueles que semeiam a boa semente são os filhos de Deus e demonstram a minha justiça. O Senhor já falou várias e várias vezes, uma maneira de você conhecer é pelos frutos. É uma maneira clara, já falada na Bíblia, já falado pelo Senhor várias e várias vezes, é pelos frutos. O que é frutos, amados? Frutos é mais do que falar, tá? Frutos é mais do que falar das Escrituras. E essas coisas. Frutos é uma ação, requer uma ação física. Né? A maneira que você se comporta, eu quero dizer de uma maneira dessa, né? O jeito que você se comporta. E não é necessariamente simplesmente ficar falando Escrituras, tá, queridos? Que sua boca pode falar muita coisa que você não acredita, ou você duvida, etc, né? Então, eu queria falar só isso aqui, porque é uma coisa que, quando o Senhor fala, olha os frutos, é mais do que simplesmente é o jeito que a pessoa ela produz, as pessoas conseguem ver esses frutos do jeito que a pessoa vive, do jeito que a pessoa fala, do jeito que a pessoa se comporta. Isso são frutos, amados. Os joios são os filhos da perdição, cujas sementes produzem atos malignos destinados a destruir o trigo. O maligno colhe o mal no final. Então, eu acabei de falar isso, né? Não sabia que ele ia falar isso, então aqui o Senhor repete. São atos, maneira até mais bonita de falar. Os filhos da perdição, o filho da perdição, que é o anticristo maligno, todos estão num lugar só, e o Senhor falou que os filhos da perdição, e sim, os frutos dele são a maldade, ódio, tudo que não provém do Espírito.
também são vistos por todos, né? São atos malignos. Há muitos falsos cristãos que têm enganado outros com práticas que não são santas. Isso tem o objetivo de confundir os eleitos. Esses falsos mestres distorcem as leis de Deus à sua vontade. Note duas coisas que o senhor falou aqui, tá, queridos? Ele não falou distorce, ele não falou a mentira. Quer dizer, distorce. Isso aqui são pessoas que pegam a palavra de Deus e distorcem. Então parece que a palavra é mentira. Não é igual Satanás fez com Jesus. E é uma coisa que o Senhor tem mostrado para mim. Pouco a pouco, quando eu tiver tempo, eu vou ficar mostrando mais e mais isso, a verdade do Senhor e as palavras do Senhor que foram distorcidas pelos cristãos por 2000 anos, exatamente como Satanás fez. Ele usou as palavras de Deus para fazer Jesus fazer uma coisa, e Jesus falou, também está escrito. Ou seja, Satanás é um perito em pegar as palavras de Deus e aplicar de forma incorreta, ou da forma que ele ganha. E amados, aqueles que estão grudados no ritmo de juízo e julgamento da palavra, são pegos facilmente por Satanás. Facilmente. Porque muitas vezes, você lê coisa, por exemplo, o pecado, o salário do pecado é a morte, e muitas pessoas usam isso para causar medo em todo mundo. Isso não é Deus. O salário do pecado causa a morte, continuando para aqueles que não se arrependem. Esse para aqueles que não se arrependem não é pregado. É por isso que a Igreja de Deus hoje em dia prega tanto o pecado, e para aqueles que amam o Senhor, isso é irrelevante, já falado na palavra de Deus várias e várias vezes. Então, eles continuam a pregar o pecado, como falei, a palavra fala, o amor é a consumação das leis. Quando você ama o Senhor, Ele limpa tudo isso de você, você só tem que mirar no Senhor, e no Senhor somente todo o seu pecado, toda a sua sujeira é desaparecido imediatamente por causa do nosso Senhor Jesus Cristo de Nazaré, por causa do sangue dele. Entretanto, o pecado ainda é pregado para aqueles que amam o Senhor, é pregado para eles, para aqueles que amam o Senhor, e causando medo em todo mundo. Isso não é a maneira de você alcançar a santidade. Você alcança a santidade no amor do Senhor, na medida que você consegue, você vai se aproximando do Senhor, você vai fazendo as coisas que desagradam o Senhor. É por aí que você alcança a sua santidade. E sim, as leis te ajudam nisso. As leis falam, não comete adultério. As leis ajudam nisso. Mas a igreja se focalizou na justiça, no juízo, e não é o lado do Senhor. E aqui, interessante o senhor falar isso, ele falou que distorcem as leis de Deus. Acabei de falar isso aqui, né? Distorcem as leis de Deus. É interessante aqui, deixa eu ver se eu acho aqui, é parte do vídeo, que eu estou criando, mas não é vai ser só quando o senhor me der um tempo para falar. Olha assim, aqui que o senhor falou, só mostrar aqui, eu tirei só uma parte da Bíblia. Olha só quando Jesus fala, ouça o que foi falado. Eu não coloquei nenhum resto. Você lembra quando Jesus falou isso? Ouça o que foi falado, ame e odeie os seus inimigos. Entretanto, ele fala, ame os seus inimigos. Então, aqui que está. Isso é difícil de pregar, tá, queridos? Mas continue aqui, demora tempo. E o Senhor cada vez está mostrando mais e mais coisas lindas dele. Do amor dele, tá, queridos? Do amor deles. O Senhor continua, eles então ignoram capítulos inteiros que eles consideram odiosos. Bem, Deus nunca foi odioso e nunca será odioso. A pergunta que eu tenho para você então é por que o mundo fala que Deus é de ódio? Porque o mundo fala que o cristão é odioso. Sendo que a própria escrita do Senhor é isso que está. As pessoas pegam as escritas do Senhor e pregam com ódio. E não é. Não acabei de falar para vocês? Apedrejem uma pessoa que está pecando? Porque não conhece Deus. Deus não está nisso. Isso é uma maneira incorreta de aplicar a lei de Deus. A igreja de Deus tem feito isso. E agora o mundo não quer nem saber da igreja de Deus que o Senhor criou para ensinar o mundo quem Ele é.
Amado, se a pessoa quer conhecer sobre seu Deus, ele chega no grupo de pessoas e fala, será que Jesus é assim? Será que é daquele jeito? Eles iam falar, vai até ali, passa no meio daquelas 50 pessoas, tem uma pessoa lá que é um remanescente, pergunta para ele quem é Jesus. Sim, a igreja de Deus é que tinha de explicar ao mundo, que tinha de ensinar ao mundo o amor de Deus, e ela falhou. Mas a próxima igreja, ou a próxima que o Senhor tem chamado, não vai falhar. O Senhor continua, quanto a esses 2 sonhos, estes foram dados para que você possa entender a hora tardia que estamos. Embora o tempo esteja próximo, ainda há tempo para abandonar o mal e permanecer fiel a Deus. É por isso que eu tenho avisado àquele que eu tenho chamado a se arrepender e renunciarem a qualquer mal. Eu já tenho traduzido isso aqui do Senhor mais de 5 anos. Muitas vezes. Olhe claramente, assim, amados. Aos novos que há 10 noivas, 5 receberam o noivo que estava chegando, 5 não receberam, estavam dormindo, porque essas voltaram para o mundo, para distrações. O Senhor tem avisado dele vindo, mas eles não conseguiram esperar, porque o mundo simplesmente é cheio de distração e carrega as pessoas. Ele tem alertado, queridos. Ninguém, quando ele aparecer aqui, olha só, ele falou que quando ele aparecer, essas pessoas vão falar para o próprio Deus que ele é injusto. Por que você não me escolheu? Eu vou para a igreja, eu leio a Bíblia, eu faço jejum, eu dou dízimo, isso, aquilo outro. E Jesus vai falar, eu não te conheço, como está escrito. Acredite, o Senhor falou aqui que eles vão chamar ele, na lata dele, que ele é injusto. Olha só, queridos. Olha o cúmulo da rebelião de algumas pessoas. Se você não foi escolhido, etc., você acha que devia ter sido, a coisa mais certa é aparecer para o Senhor e falar, me desculpa, eu achei que eu tinha tudo, eu não tinha nada, é por isso que eu não fui escolhido, eu peço o meu perdão, por favor, perdoe meus atos, perdoa o que eu falei, perdoa o que eu fiz errado, me ajude a mudar. Você imagina uma coisa assim, né, queridos? E glória a Deus, abençoa aqueles que o Senhor tem chamado, para que eles possam levar o teu nome a todo canto da terra. Mas a pessoa vai falar, você é um Deus injusto. Inconcebível essas coisas, não é verdade? Bom, continuando aqui. Ainda assim, esta hora passa rapidamente e não há opção de tempo reverso, quer dizer, o tempo não vai voltar, queridos. Agora é a hora para você que não conhece seu Deus, passe a conhecer seu Deus, só isso. De coração você fala, Jesus, eu quero te conhecer. Só isso. Não é essas leis, esses rituais que as igrejas todas têm, que lê isso, lê aquilo, lê isso, nada disso. Você só precisa ter uma intenção sincera do seu coração. Só isso. Eu queria te conhecer, Jesus, eu não sei por onde. Eu não gosto da Bíblia, eu não gosto de igreja. Eu não gosto de ninguém que vem a mim e prega sobre você. Não gosto de nada disso. Mas eu acho que eu queria te conhecer. Só isso, amado. Dá uma chance a Ele. Dá uma chance a Ele para trabalhar em sua vida, querido. Uma vez que eu te falei, você tem esse contrato de coração, porque Ele já te deu o convite. Na morte de Jesus, o convite foi dado para todos os corações na terra, sem exceção. Na morte de Jesus, Ele quebrou o pecado, Ele quebrou todo o povo que estava cativo ao pecado, Ele quebrou todos. Não há um sequer em toda a terra que não tem pecado. Então, quando Ele morreu, aquele sangue saiu imediatamente, quebrou todo aquele pecado, todos nós que estávamos cativos do maligno. E Ele enviou o convite logo depois para aceitar Ele. Só isso. Já está. Não é que Ele vai dar, Ele já deu. Você só precisa aceitar, queridos. Conhecer Ele como Deus. É por isso que é errado pregar o pecado, querido. Porque o pecado é daquelas pessoas que não se arrependem. Só isso. Então, focalize de forma diferente, focalize no amor do seu Deus, Ele quer e Ele te ama. E há uma tristeza, amado, vou falar a vocês, há uma tristeza tão grande quando eu leio, quando alguém fala para mim, João, eu conheço a pessoa e eu sei que a pessoa é apaixonada por Jesus, totalmente. E eu escuto a pessoa, eu sou sujo. Olha só. A minha resposta
naquela época eu nem entendia tanto o amor do Senhor, do Senhor. E eu falei, você não é sujo nem se você quiser. É isso que eu falei. E eu falei, eu falei assim, sabendo, mas não completamente certo que era verdade. Hoje eu sei que é pura verdade. Então, ter sido o Espírito Santo que falou para essa pessoa. Você não é sujo, nem se você quiser, por causa do amor daquela pessoa para o Senhor. Limpa tudo. Continuando aqui, o Senhor fala, Erim, uma grande mudança está chegando, as pessoas estão acordando contra o véu do mal, coisas que antes eram consideradas conspirações, agora são realidades. Mesmo assim, você deve permanecer focada em mim, assim, pois eu estou com você. Tem havido um grande mal que se espalhou sobre as nações e um aumento de ódio. Vocês têm visto um aumento nas temperaturas e no aumento das queimadura. Aqui na minha cidade, amados, ele estava falando para não sair, que a fumaça era tão forte que não era nem bom para respirar. As temperaturas têm aumentado também. No entanto, eu estou sobre tudo isso. Agora eu tenho mostrado a você que muito disso foi trazido pelo homem contra o povo para propósito de ódio e agitação. Olha só, o Senhor está confirmando que essas queimadas têm sido feitas por homem ou por nações. Tem o dragão negro, né? O-B-A-M-A. Tem o dragão vermelho, né? Que é do país da C-H-I-N-A. Ore, diz o Senhor, eu vou revelar o que está por vir. No entanto, você tem que se lembrar que se o meu povo voltar para mim e se humilhar, eu aceitarei de bom grado as suas orações e sararei a terra. Aqui está. Eu devia até complementar, adicionar aqui. Eu vou fazer isso toda vez que é possível. O Senhor fala aqui, se o meu povo voltar para mim, ou aquelas pessoas que não me conhecem passam a me conhecer, eu aceitarei de bom agrado e curarei os seus pecados. Não há uma maneira diferente de colocar isso? E sararei a terra, diz o Senhor. Você está em uma guerra diferente de uma guerra no campo de batalha. Alimentos, remédios, bebidas e até água são feitos por estrangeiros e têm como objetivo de te destruir. Eles são projetados para matá-la com o tempo. Existem exércitos completos fazendo isso, tudo para destruir quem? Os filhos de Deus. No entanto, você não deve se preocupar, pois eu vejo isso, eu irei vindicar e curar você. E ela fala, Senhor, será que devemos preparar a nossa casa? O Senhor fala, é sempre bom estar preparado. Eu acho que isso aqui é uma resposta do vídeo que eu fiz ontem, tá, queridos? É sábio. Eu lembro que eu fiz uma pergunta se era sábio. É sábio armazenar medicamentos, armazenar comidas em sua casa. É sábio. Por quanto tempo? Eu não sei, mas é sábio. É claro, 2 semanas, quanto mais melhor, seja o que for, né? É sábio você se preparar. Minha irmã, a minha esposa, ela tem diabetes, então eu vou comprar o máximo que eu puder, assim, dos negócios que medem o sangue, etc, né? Porque é sábio. O Senhor fala, eu vou curar tudo. Eu acredito nisso também, mas pela própria palavra do Senhor é uma coisa sábia. Noé fez isso, José fez isso, etc. Então, isso aqui seria, então, o Senhor ter falado claramente sobre isso, tá? É realmente sábio você armazenar isso. Também é bem possível que você nunca vai usar. Que quando o pau quebrar, ele vai mudar você para outro lugar, vai chegar ao remanescente, seja o que for. Mas é sábio ter isso, tá? Eu queria deixar isso aqui. Você e seu marido estão fazendo grandes progressos. Há uma grande humilhação, vai vir contra os Estados Unidos. Tudo vai mudar. Está chegando, queridos. O BRICS, aí, essas coisas, tudo que está vindo contra os Estados Unidos, eles já odeiam os Estados Unidos. Vemos aqui que a Arábia Saudita vai já vir contra os Estados Unidos logo em janeiro do ano que vem. Está vindo. Eu estou aqui, as mudanças estão chegando. Alegre, Serim, pois eu estou com você. Você não iria acreditar em tudo que eu estou prestes a fazer. Eu te amo. Ela fala, eu te amo, Senhor. Muito obrigado, amados, por essa mensagem. Que Deus abençoe você e sua família. Pai, abençoe essa mensagem. Abençoe, Pai, as suas palavras. Que vá para todos os lugares dessa terra. Sim, Pai. Até para os corações que não querem te ouvir, que têm rebeldia contra o Senhor e te amaldiçoam, que caem em todos os corações e todos venham a mudar e aceitar o Senhor como Deus. Em nome de Jesus, eu peço a bênção e a santificação dessa mensagem, amados. Amém, amém, amém. Até a próxima, queridos. Fiquem na paz do nosso Senhor, nosso Deus.
Tchau, tchau.